Olá, quinto ano. Hoje na nossa aula de história, nós vamos rever alguns conteúdos e revisar para a prova. Combinado? Então, preste bastante atenção nesse vídeo. Então, para começar o nosso vídeo, eu coloquei aí uma pergunta. O que é história? Então, respondendo aí para vocês, a história é a área do conhecimento que usa o passado como campo de estudo, com o intuito de compreender o presente. Muitos definem a história como o estudo do homem no tempo, já que os seres humanos é o foco principal da história. O profissional responsável pela construção e produção desse conhecimento é o historiador. Por muito tempo, foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas como importantes, como reis, generais e políticos. Acredita-se que somente esses personagens de destaque determinavam o rumo da história. Mas nas últimas décadas, porém, esses historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar os sujeitos históricos todas as pessoas que, individualmente ou em grupo, participam do processo histórico. A linha do tempo é um instrumento importante que permite a localização dos fatos históricos no tempo. O eixo cronológico indica o sentido linear da passagem do tempo. E essa passagem do tempo a gente vai colocar numa linha, tá bom? Essa descrição dos períodos representados acontece por meio de pequenos textos. A nossa história estuda as mudanças ocorridas na sociedade. Então, para a gente entender como que é a bicicleta hoje, por exemplo, nós estudamos como ela foi no passado para ela ser o que ela é hoje. A história também estuda as permanências, por exemplo, os lugares históricos, os monumentos históricos, tá bom? Então, por isso que eles são permanentes, porque eles permaneceram ao longo dos anos. Todo vestígio deixado pelo ser humano é considerado como uma fonte histórica. E nós vamos relembrar a classificação dessas fontes históricas. As fontes escritas, como documentos, pergaminhos, jornais, cartas, certidões de nascimento, carteira de identidade, carteira de vacinação, diário, convite de aniversário, cartões de presente, bilhetes, testamentos, entre outras, constitui a mais tradicional para o trabalho do historiador. As fontes orais, como entrevistas, gravações, depoimentos, lendas, contos da tradição oral passado de geração em geração e até mesmo registros musicais e sonoros, também são muito importantes para o trabalho do historiador. Além dessas fontes, temos as fontes visuais. Os mapas, quadros, anúncios de publicidades, tá bom? Tudo isso que a gente pode ver, então são visuais. As fontes iconográficas referem-se às pinturas, fotografias, ilustrações, desenhos, filmes e gravuras, entre outros exemplos. A nossa história, essas fontes históricas, também só são possíveis através da ajuda dos arqueólogos, que são essas pessoas que escavam e que descobrem coisas importantes, essas fontes históricas. Meus amores, agora vocês farão a revisão de história, tá? Lembrando que algumas coisas você vai encontrar no livro e outras coisas você vai encontrar no caderno, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar.
Beijos e até o próximo vídeo.